Fala galera, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Casal Detona. Detona, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para o próximo vídeo. Então, gente, boa tarde, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo. E como o Detona acabou de falar, né? Meu marido, não se esqueça de se inscrever no canal para que vocês possam estar acompanhando nossos vídeos. Estamos começando e contamos com o seu apoio. E estamos aqui para poder falar do nosso relato de ser pai e mãe aos 40 anos. Que não é ruim, galera, é muito bom, tá? A experiência É uma muito boa. experiência boa, só que assim, né? Vamos falar a verdade sobre tudo, pelo menos o que está acontecendo em nossas vidas, as mudanças. Temos um filho de 18 anos, né? 18 anos atrás éramos jovens, tudo bem que ainda somos jovens senhores, senhoras, né? Quando eu fiquei grávida, não foi uma gravidez planejada. Só que também, não sou burra, eu sei muito bem como criança vem, ainda mais com 40 anos, né, gente? Se até criança hoje em dia já sabe, imagine uma senhora, uma jovem senhora de 40 anos. O que aconteceu? Infelizmente não, felizmente, né? Porque graças a Deus meu filho tá aqui, tá bem, estamos muito felizes com esse novo episódio em nossas vidas, né? Que estamos vivendo. Só que foi a pílula do dia seguinte, como eu já falei em um vídeo. Tomei e não deu certo. E aqui está o meu bebezinho com 2 meses de vida. Por que não deu certo? Depois eu vim a descobrir que quando você tá muito fora do peso, né? A partir de não sei quantos quilos, não sei quantos. E também não vou revelar quantos quilos eu tava também, não, tá? Tô gordinha e ponto. A pílula já não faz mais tanto efeito. E aqui está o meu filhinho, o bebezinho Theo. Ele tá aqui dormindo, eu tô com ele no Dois colo. mesinhos, 2 mesinhos. Que passou muito rápido, né? Por Passou sinal. rapidinho, daqui a pouco vai fazer 3. Porque depois de 2 vem 3, né, Carlos? Sempre é o Carlos, eu não aguento isso. Ele tá aqui no meu colinho porque ele acabou de mamar. Aí ele tá aqui pra poder arrotar. Ser pai e mãe é bom, é muito bom, só que é uma responsabilidade muito grande. E depois dos 40 tem um lado positivo, como tudo na vida. E o lado negativo é uma palavra muito forte, mas um lado um pouquinho menos positivo. Né? Eu vou falar aqui do meu caso e depois o Carlos vai falar da parte dele. Da minha parte, quando eu era jovem, eu era mais disposta. E depois dos 40, no caso ainda estou no 40, depois dos 39, vamos dizer assim, o cansaço bate mais. Só que o lado bom, positivo, é que você passa a ter mais consciência das coisas. Né? Ainda mais como eu tive um filho mais nova, então tem algumas bagagens. Então as informações também hoje em dia já mudou muito. Né? Então você passa a curtir mais aquele momento, a fazer as coisas com mais responsabilidade. E o lado negativo foi o que eu falei, né? O cansaço. Você não tá mais tão disposta. De repente, a paciência tem hora que a paciência, aparentemente, parece ser maior, e tem hora que parece que a paciência também se esgota, né? A perda da noite de sono. Isso, nossa, isso é péssimo, né, Carlos? De madrugada, acordar de madrugada tem que estar à disposição. Agora imagina você que vai trabalhar 3 horas da manhã, o bebê acorda. Tem que dar mamar pro bebê. Tem que acordar a esposa para te ajudar. Ela também com sono profundo, que ela também de repente tem que trabalhar. E aí, como é que fica? Entendeu? Tem que estar junto, tem que ter disposição para acordar e somar junto. Casal tem que estar junto. E assim, a gente começa a buscar muita informação, porque há 18 anos atrás não existia tanta rede de informação. Por exemplo, o TikTok, o YouTube era um pouquinho menos acessível, né? E hoje em dia não, hoje em dia tudo é informação, é Kawaii, é YouTube, é um monte de vídeo na internet, TikTok. TikTok. Então, o que que acontece? Quando, poxa, todo mundo passa por isso, quando somos acordados, quando não dormimos direito, o humor já não fica muito bom. Né? E eu escutei uma especialista falando o seguinte, que muitos casais brigam muito durante. Assim, quando a mulher sai do hospital e vem pra casa. E realmente isso acontece. Começou não assim, porque quando fala briga, a pessoa logo imagina, ai, briga feia, vai separar. Não é isso. Mas é falta de paciência um com o outro. Isso começou a acontecer com a gente. Porque são pequenas discussões. Porque você não dorme bem, o cansaço bate. Então, você tá cansada, aí você fala uma coisinha, aí ele vai lá não te responde tão bem. Quando você vai ver, vocês dois já estão discutindo. Depois, quando eu ouvi esse vídeo, chamei ele e falei, Carlos, senta aqui, vamos ouvir, vamos ver. Né? Então, quando a gente ouviu, parece que já girou. Depois daquele vídeo, a gente conversou e falou: Poxa, realmente, é isso que está acontecendo com a gente. Então, fica aí uma dica para vocês, tá? Você que está grávida, você que acabou de ter filho, converse com seu marido, trabalhe em cima disso, porque isso vai acontecer. A não ser se você for bem de vida, já tiver uma babá para poder acordar o tempo todo, aí parabéns para você. Não é o nosso caso, né? É isso aí, galera. Então imagina só, você chega do trabalho, a tua esposa tá ali com o bebezinho, teu filho, aí você vai pegar e vai simplesmente trocar de roupa, tomar um banho, jantar e dormir. Fica difícil, né? Não Precisamos pode. de ajuda. Você tem que pegar teu filho, entendeu? Ver se ele. Com certeza ele já deve ter mamado. Pegar ele no colo, ficar um pouquinho com ele, a tua esposa descansar um pouquinho, como a gente faz, entendeu? Porque senão o bebê sente muito, entendeu? Além de ele sentir, imagina só, ele ficar chorando, chorando. Você acabou de chegar do trabalho, aí você não quer pegar a criança porque você tá cansado. Já trabalhou muito hoje, pegou peso, tomou esporro do patrão, que a gente sabe como é que é, não adianta. Tomou esporro do patrão porque às vezes chegou atrasado, ou não almoçou direito, aí chega em casa, vai descontar no filho. Não dá, né? A gente tem que pegar nosso filho, dar carinho pro nosso filho, pra gente poder
Mais tarde, quando ele crescer, ele vê que ele teve um bom pai, teve uma boa esposa, e assim que vai. Se for para ter filho e não dar carinho e amor, é melhor não ter. Essa a realidade é essa. Entendeu? Então, e aí? E outra coisa também, o que, que eu posso falar? É muita coisa, gente. Muita coisa que envolve criança. Muita coisa, muita coisa. Tem que acordar cedo, botar pra tomar sol. Agora imagina só, você tem que lidar com um bebê numa situação. Escuta só. Você acordou, de manhã, de madrugada, o que for. O bebê tá chorando. Você tem que adivinhar que ele tá com cólica. Você tem que adivinhar se ele tá com dor de barriga. Você tem que adivinhar se ele tá sentindo alguma dor. Se ele tá com fome. Isso tudo você vai aprendendo ao decorrer. E você tá com ele ali, prestando atenção nele. Entendeu? Cada choro é diferente. Tem um choro de cólica, tem um choro de fome. E tem um choro que ele quer que você faça um carinho nele. E aí, qual desses daí você vai adivinhar assim do nada, de cara? Não vai. Você só vai adivinhar quando você tiver realmente com o seu filho no colo. E aí ele vai passar para você, no olhar dele, você já vai saber o que ele tem. Só de ele te olhar, você já vai saber, opa, ele tá com fome. Pô, o olhar dele ele tá com sede de alguma coisa. Ah, o olhar dele, pô, ele tá com. Sede de alguma Sede, coisa. sede de alguma coisa de comer, entendeu? A gente De tá começando papinha. agora, então a gente não sabe Não, como é que mas fala é, do pô, sede de alguma coisa que eu falo, gente. Sede de comer, sede de alguma. Não é, que pô. sede de comer, cara, é fome de mamar, Então, ele ainda fome não de mamar, come. pô, é um modo de falar. Ai. Entendeu, gente? Então a gente tem que adivinhar isso tudo. Entendeu? E o mais difícil que parece ser simples, é dar banho. O banho, Poxa. galera, eu vou deixar eu explicar pra vocês aí como é que é. O banho eu não vou mentir pra vocês. A minha irmã, ela me ajudou muito. Porque ele nasceu magrinho, né? Como eu falei, bem pequenininho. Porque, infelizmente, eu tive a pré-eclâmpsia. Graças a Deus. Não, na hora do parto não foi aquela coisa assim que eu quase morri. Fiquei entre a vida e entre a morte, não. Só que o parto teve que ser induzido com 37 semanas. Porque ele teve restrição de crescimento dentro da barriga, né? Então, ele nasceu com 2 quilos e pouquinho. Graças a Deus tá aqui, ó, bem. Tá É o Telzinho. engordando, tá crescendo. Tá tudo correndo mil e uma maravilhas. Então eu fiquei com muito nervoso de pegar ele para poder dar banho. Claro, se eu não tivesse minha irmã, eu iria dar meu jeito, eu iria dar banho. Mas graças a Deus eu tenho, né? Então ela me ajudou bastante, ela deu o banho nele todos os dias, tadinha. Ela vinha aqui para casa correndo, chegava aqui quase morta, né? Porque com os afazeres dela, anda um pouquinho para poder vir e foi muito prestativa. Aí ele até ficava me zoando, ele, poxa, quando é que você vai dar banho nele? Mas, poxa, eu fiquei, mesmo com 40 anos, né? Eu ficava muito nervosa de pegar, de escorregar da minha mão ali na banheira. Agora eu já tô dando banho. Só que a criança se mexe muito. Então, tem que ter cuidado, tem que ter paciência, né? Quando eu fui dar banho nele a primeira vez, a princípio eu não consegui demorar muito no banho, assim, caprichar muito, digamos assim. Porque sabemos que criança, né, a gente tem que ir nas dobrinhas, esfregar, tirar a pomada, lavar tudinho com muito cuidado. Mas tem um ditado que é certo, a prática leva à perfeição. Conforme você vai praticando, vai levando à perfeição, né? Isso, então, conforme você vai dando banho no bebê, foi o que ela falou. As dobras do pescoço, as dobras da mãozinha, o sovaquinho da criança, tem que passar talco, tem que lavar, porque bebê soa. Quando soa, ele não fica vermelhinho. É Bebê soa, fica verdade. vermelhinho. É E não é porque ele é só isso, não. engraçado. Ah, você não tem experiência? Ah, não vou deixar fulano dar banho nele, não, porque a gente tem que aprender. Aprende com a pessoa que já sabe, porque ela vai te ensinar o modo correto. Se você dá banho no bebezinho e pegar ele de uma maneira errada, você pode deslocar o ombro dele. O ombro dele é muito frágil. É igual copo descartável. Quando você pega um copo descartável, você aperta, ele não quebra. Não O aperta o bebê é a não, mesma gente. coisa. Então, quando você for dar banho no teu filho, no bebezinho, muito cuidado, porque um deslize. O bebezinho escorrega igual sabonete. Quando você tá dando banho nele, ele fica todo escorregado. Um errinho que você tá ali, lavando ele, né? Dando banho nele. Se a cabeça dele deslizar um pouquinho para baixo, ele vai bater com a cabeça na banheira e com certeza você é um pai que vai querer se matar, porque perdeu um filho. Dando banho nele, batendo com a cabeça ali, meu irmão, já era. Então, Ai, ela Carlos, tá eu gosto rindo porque não. eu tô falando sério, tô brincando É não. porque ele é engraçado as Entendeu? coisas que ele Se fala. você dá banho no bebê e der um molezinho, um pequeno mole, ele vai bater com a cabeça na banheira, e ele vai se machucar e você com certeza vai se arrepender, entendeu? Então, é muito cuidado quando for dar banho no bebê. Entendeu? Muito cuidado. Tem gente que dá banho no bebê com a toalha embaixo, molha a toalha, abre a toalha e dá banho no bebê com a toalha, que a toalha não escorrega. Mesmo ela molhada, mesmo a toalha não molhada, ela não escorrega. Pode passar sabonete que for, o bebê não vai escorregar. Mas se você for dar banho nele sem a toalha, ele vai ficar muito escorregadio. Então tem que tomar cuidado, galera. Essa é a dica pra vocês aí. Tomar cuidado aí pra não machucar o filho de vocês aí. Ainda Não, mais que tem 2 meses. E outra coisa também, pelo fato, né, da gente ser mais experiente, pessoas mais de vida, então às vezes a cobrança se torna maior. Porque a pessoa fala assim, poxa, com 40 anos, no segundo filho, não sabe isso, não sabe aquilo. Gente, galera, se tiver dúvida, procure mesmo saber, procura mesmo se informar, entendeu? Porque independente da idade, se for mais nova ou mais velha, dúvidas sempre vão ter. É obviamente, né, que uma pessoa de 17, 20 anos tendo filho, de repente as informações vão ser menores do que, com certeza vai ser, do que de alguém que já foi mãe. Mas não vamos deixar o preconceito da idade dominar nossa mente, não. Ih, travou não, né? Ah, pensei que tinha travado. Pausou lá. Pausou não, vai. Dominar nossa mente, não. Entendeu? Porque quando eu fiquei grávida, honestamente, teve uma hora que eu fiquei com vergonha. Gente, eu com 40 anos grávida. E agora?
E agora vamos curtir o nosso bebê, vamos ser felizes, vou viver tudo aquilo com ele que do meu filho, infelizmente lá atrás eu não pude viver, por quê? Porque quando eu tive meu filho, quando ele completou um mês e pouco, eu fui chamada para poder trabalhar no serviço bom, né? Então eu deixei ele com a minha irmã e simplesmente fui trabalhar para poder ajudar meu marido, ele também trabalhava. A gente sabe muito bem que a mulher ajuda o marido ajuda a mulher, então eu não tive, vamos dizer assim, aquele tempo de ficar com meu filho. Graças a Deus não deixei ele qualquer um. Eu tenho, né, minha irmã, né, a mesma que deu banho nesse aqui, ela que cuidou do meu filho, então ela foi uma segunda mãe pro meu filho, né? Eu tava bem tranquila quanto a isso. Então eu simplesmente fui trabalhar fora e não vivi belos momentos, porque são momentos únicos. Os momentos que eu tô vivendo hoje em dia com o Theo, né? Eu tô acompanhando tudo, tô com ele o tempo todo, então tem sido muito bom. Teve coisas que eu fiz com o meu filho, o primeiro, que eu não tive coragem de fazer com esse. Por exemplo, eu tive problema a respeito da amamentação, né? Que eu não dei muito leite nesse aqui, então eu tive que partir para fórmula. Do meu filho, do primeiro filho, o que eu fiz? Eu já corri e comprei leite de caixa. Esse aqui, graças a Deus, tivemos como comprar fórmula, partimos para fórmula. Só que a gente sabe que a realidade de cada um é de uma maneira e é um pouco complicado falar sobre isso, né? Então, gente, é isso. Eu Então, acho que eu galera, falo só mais muito. uma coisa antes de encerrar o vídeo, tá? Então, galera, mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Segue essa dica que é muito importante. Mas se você tiver em dúvida, entra aqui no nosso canal, vai lá, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, que é muito importante você ficar bem informado. Quando você for dar mamar pro teu filho, fez a mamadeira, tá beleza. Tá aqui com o teu bebê, tá? Muita gente comete esse erro, galera. Pode pesquisar no YouTube aí que o pessoal também faz essa propaganda para mostrar para vocês que não é propaganda enganosa. Você tá com o teu bebê lá, dando mamar pro teu filho. Galera, não se distrai não. Um pouquinho que você se distrai, se você estiver no volante, na Avenida Brasil, se você se distrair um minuto, você vai bater com o teu carro e vai morrer. Então, Ai, eu escuta o não que eu tô te aguento as falando. comparações. Tem que comparar. Se Tudo bem, você tá tá? aqui Tudo mamando, o bem. bebezinho tá mamando. Se você se distrair um pouquinho, olhando pra alguém, tá conversando com a vizinha, tá conversando com outro. Cara, o bebê vai se engasgar. E se ele se engasgar, legal mesmo, você vai ter que correr por ele pro UPA. Vai ter que correr pro UPA. Se você, eu já vi bebê se engasgando e não voltar. Tem bebê que se engasga Ai, e volta, mas tem bebê que se engasga e não volta. Você vai ter que correr pro UPA, ela tá rindo, porque ela sabe que é é verdade. porque ele é engraçado. Eu tô falando aqui, mas tô falando sério, eu tô brincando não. Gente, pior de Se tudo que isso não é combinado. seu bebê, Ele é se assim na vida. engasgar e ele ficar roxo, ele não voltar, você vai ter que correr pro hospital imediatamente, cara. É Ah, brincadeira mas não. se engasgar com leite de peito? E se você botar aí no YouTube aí bebê se engasgando, vocês vão ficar apavorados. Isso aqui que eu tô falando não é Mas com leite nada. de peito? Não é leite de peito, não, é mamar, pô. Mamar, mucilão, pô. Mucilão. É mucilão. Pega mucilão pro teu filho, né? Pega mucilão. Resumindo, dá mamar com Dá atenção, mamar né? com atenção, é isso aí. Tenha mais atenção quando você for dar mamar pro seu filho. É. Entendeu? Presta bastante atenção nele, que ele mamando, se você reparar, ele vai ficar de olho em você. Você tem Ah, que deixa ficar eu nele falar, também. olha só. Entendeu? Uma dica muito importante, né? Quando eu era mais nova, eu não me preocupava muito com isso, mas como eu falei pra vocês, agora eu quero aproveitar aquilo que no passado eu não aproveitei com o meu primeiro. Isso aqui, ó, parece que é bobeira, né? Ele em pé, cansativo, agora pode ser até legal, porque eu tô aqui conversando com vocês, tô aqui conversando com ele, mas imagina você ter que ficar assim, com a criança cheia de sono. Gente, pelo amor de Deus, amamentou a criança, independente de ser peito, de ser mamadeira, a criança precisa ficar nessa posição aqui, ó, em pezinha, batendo as costinhas devagar, pra quê? Pra rotar. Eu vejo muita mãe postando assim, fale alguma coisa na maternidade e saia correndo. Falam como se fosse uma coisa legal. Eu amamentei e deixei ele deitado, não botei pra rotar. Gente, é necessário colocar pra rotar, tá? Porque realmente a criança pode se engasgar ali dormindo, alguma coisa ruim acontecer. Então coloque pra rotar. Eu sei que é chato. É chato porque tem hora que você quer descansar, é chato você ter que ficar com a criança assim durante 20, 25 minutos, mas tem que ficar com a criança até a criança rotar. Ah, Marina, nem sempre arrota. Ok. Independente de arrotar ou não, tem que ficar 25 minutos. Se arrotar antes, já tá tranquilo, mas se não arrotar, fique 25 minutos. Lembrei de uma Entendeu? coisa. E a amamentação, como ele falou, em matéria de estar dando mamar e se distrair com outra coisa, gente, ó, é um momento único que eu tô vivendo de verdade. Na hora que eu tô amamentando ele, eu brinco com ele, olho pra dentro dos olhos dele, converso com ele, nem sempre sou correspondida, né? Mas é muito bom, porque é a hora que você tá criando uma conexão com seu filho, sabe? Isso é muito importante. E tem coisas que não tem preço. Isso é muito, muito gostoso de estar sendo vivido. Pode Galera, a falar. gente tá falando aqui, a gente tá rindo, mas o negócio é sério. E outra coisa também que eu lembrei aqui pra encerrar, às vezes a gente bota o bebê pra dormir, né? Barriguinha pra cima, show de bola, tranquilo. Quando você for cobrir o bebê, cobre ele só a parte do peito pra baixo. Não bota o cobertor em cima, cobrindo aqui não. Porque eu vou te explicar por quê. Se o bebê tá dormindo aqui, ó, ele tá dormindo aqui. Você cobre até aqui e deixa a cabeça dele aparecendo, automaticamente, um susto, ou ele vai acordar, ele vai fazer assim com a mão. O cobertor vai direto na cara dele e ele vai se sufocar. Isso é sério, eu não tô brincando, tô falando sério. Ele vai se sufocar. Botou o bebê pra dormir, levanta a mãozinha dele, bota a coberta até aqui e bota a mão do bebê de volta. Se ele tomar um susto alguma coisa, ele vai levantar a mão pra cima. Então o cobertor não vai pegar na cara dele. Agora, se você botar o cobertor cobrindo aqui, ó, assim, só mostrando a cabecinha do bebê, ele vai dormir, ele vai ficar com a cabecinha virada. O susto que ele for tomar, ele vai levantar o lençol assim, ó, e vai tampar, ele vai se sufocar. Agora, imagina se você estiver no portão conversando com o vizinho, ou se você estiver fazendo um feijão, ou você estiver fazendo um arroz, como é que vai fazer? Quando você for chegar já é tarde já, o bebê se sufoca. Já era. Então tome muito cuidado com isso aí quando for botar teu filho pra dormir. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E agora a gente vai encerrar aqui.
tá? Você que não é inscrito do canal, se inscreve no canal, ative o sininho, tá bom? Para chegar uma notificação para vocês aí. Curte nosso vídeo, compartilhe, galera. E muito obrigado aí para você que é inscrito do canal, para você que tá acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai trazer mais informações para vocês aí. Isso aí, encerramos por aqui e até o próximo vídeo. Muito Valeu, obrigada, rapaziada. tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.